Olá, pessoas. Bom dia. Sou Carlos Said, do Dimensão, e neste momento estou aqui porque algo aconteceu a semana passada comigo. Eu tive algumas sensações que eu já vinha sentindo há um tempo, mas estava deixando para lá. E algo que me incomodava de vez em quando em alguns contextos, com algumas pessoas, né? E aí, alguns dias atrás, na semana passada, eu consegui localizar, assim, um pensamento. Lá no fundo, aquele pensamento, aquela vozinha que parece normalmente nem existir, a gente nem percebe. Porém, essa vozinha manda muito mais do que imaginamos e estava me limitando. Realmente, a limitação estava grande. Algo que parece simples, o de precisar, imagina você, o de precisar uma aprovação de uma outra pessoa. E isso, claro, essa vozinha vinha, mas em contextos específicos e com pessoas específicas, né? Então, assim, não era a qualquer momento, a qualquer hora, não, mas alguma coisa me incomodava em alguns instantes. Eu estava deixando barato, deixando passar. E até que eu parei e falei, meu, não é assim. Isso não pode continuar, porque eu mesmo não me permito ficar com as sensações limitantes e, de repente, algo que me incomoda e que possa estar impedindo de eu ter instantes de mais felicidade, ou melhor, até não é nem felicidade, instantes de eu ser quem eu sou, ou estar sendo quem eu desejo ser. Aí talvez você possa se perguntar o que são esses pensamentos limitantes. Isso é uma coisa muito simples. Primeira coisa é entender que temos muitas, mas muitas vozes internas, né? E você pode perguntar, que voz interna, que troço é esse? Aquela voz interna, ou aquele pensamento que está perguntando o que será que são vozes internas, são essas. Essas são as vozes internas. E normalmente, sem percebermos, acreditamos e seguimos o que essas vozes dizem. E a maioria delas está lá guardada bem lá no fundo, lá bem lá no inconsciente. Porém, uma coisa é certa: as nossas reações são baseadas nessas vozes. Lembrando que nós precisamos estar em congruência. Então, aquilo que eu penso, aquilo que está lá no fundo, aquilo que eu acredito, é o jeito que eu vou agir. E lembre-se bem nessa frase que eu vou te dizer agora. O importante não é o que o outro fala ou o que o outro faz, e sim o que você faz, a sua reação com o que o outro fala ou o que o outro faz. Aí que está a coisa. Quando nós começamos a nos percebermos o que acontece quando vem alguma coisa de fora. Então, de repente, eu sinto uma timidez, eu sinto um ciúme, eu sinto nervosismo, eu sinto um desequilíbrio, eu sinto alguns medos, e aí medos, assim, medos são vários, uma ansiedade mais tóxica, expectativas ou pré-julgamentos, etc. Essas sensações que, de repente, elas nos limitam e elas fazem com que nós acabamos não sendo quem somos ou aquilo que desejamos ou desejaríamos ser em determinados momentos. Ou seja, as nossas reações. Para um pouquinho e comece a se lembrar de como você reagiu diferente com alguma pessoa, em algum momento, em algum contexto, que de repente você queria agir de um jeito, mas alguma coisa te travou, alguma coisa te fez reagir de uma maneira que você sabe que não seria legal. E aí que está. Esses pensamentos são complicados. Eu vou te dar alguns exemplos de pensamentos limitantes. Um deles, e esse é muito comum, é aquele pensamento tipo: eu não sou bom o suficiente. Eu vou te falar uma coisa: esses pensamentos impedem de fazer algo novo, de aproveitar uma grande oportunidade e, por aí, deixamos, sim, escorrer pelas nossas mãos algo que seria nosso, que a vida nos deu de presente. É aquilo que você fez de tudo, de repente apareceu aquela oportunidade e, por algum motivo, vai embora. Esse é um dos pensamentos, mas tem mais. Quer ver um outro pensamento limitante? E esse é mais forte do que você imagina e mais comum do que você imagina. É o pensamento tipo: eu não mereço ser feliz.
Quantas pessoas têm esse pensamento, esse tipo de pensamento assim? Esse pensamento que é mais comum do que nós imaginamos e aflige uma grande parte da população, esse aí os nossos sabotadores adoram. Os sabotadores internos, aquele que alguma coisa te faz, te pega, você está indo bem, daqui a pouco pum, te faz acontecer alguma coisa que não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. E esse pensamento destrói, ele arrasa com relacionamentos, aquele pensamento que normalmente as pessoas morrem na praia. Você vai num projeto, ou seja lá o que for, e de repente, morre na praia. Esse pensamento é extremamente poderoso e ele traz, sim, tristezas, ele traz solidão, ele traz depressão, ele traz momentos que forçam o ser humano a se isolar do mundo. É muito forte. E muito triste, realmente, é muito triste quando nós lidamos com isso. E uma das coisas dos treinamentos que mais aparece é esse tipo de pensamento. Mas tem um outro também que é muito forte, e esse em treinamento de liderança, eu falo bastante dele, que é: eu não tenho sorte na vida. Você percebe que é só perceber que os mais entendidos em sorte ou azar são exatamente aquelas pessoas que são fracassadas. E eu falo que o fracasso, quando eu falo de fracasso, não é o fracasso, a falta de dinheiro, ou ter um relacionamento que está truncado, cheio de ruídos. Não, não, não é isso, não. Não é o fracasso porque fechou uma empresa, porque a empresa faliu, não deu certo, ou foi despedido. Não, não é esse fracasso que eu digo, não. O fracasso, para mim, pelo menos, Carlos, é como reagimos a esses fatos. Para mim, fracassado é aquela pessoa que fica reclamando, fica se vitimizando, fica colocando a culpa nas outras pessoas, no mundo. E o pior, que pessoas que pensam assim e acreditam nisso estão sempre em dificuldade, você percebeu? Em contextos específicos, inclusive. São aqueles que pensam e acreditam que a sua vida é o próprio azar e que quando começa a dar certo, bum, a sorte acaba. A sorte. Você já viu campeões falarem de sorte? O campeão não tem tempo para isso, porque ele está trabalhando, porque ele está fazendo, porque ele está agindo. As pessoas que são campeãs não é só em esporte, não, em tudo na vida. As pessoas que estão dando certo, elas não têm tempo para pensar se é sorte ou azar e tal. Mas esse pensamento, ele aflige. E então estão sempre, e essas pessoas estão sempre comparando. ah, o seu bastidor, e o bastidor é o seu lado interno, o seu lado sombra, é aquela bagunça que tem interno de você. E comparo isso com o palco do outro, porque o outro posta no Instagram bonito, entendeu? Bem com a família, aqueles jantares maravilhosos, viagens, tudo. Você não sabe como é que está a vida do outro. E comparar o seu bastidor com o palco do outro dói, é muito complicado. Aí você fala, tem um azar, não é questão de azar ou sorte. Claro, até existe um pedaço da vida que nos coloca oportunidades na frente. Agora, vai de agarrar ou não, mas falar que é sorte ou azar é falta de atitude, é falta de agir. Por isso que eu falo a respeito de fracasso. Mas ainda tem um outro que eu quero comentar com você, que também é muito pesado e muito prejudicial para as pessoas. Esse pensamento é aquele que ceifa o nosso tempo. Ele acaba desperdiçando momentos de felicidades, e é algo que talvez você já tenha escutado ou mesmo já pensou assim. É aquele pensamento que vem: eu não tenho tempo para fazer o que eu quero. Quantas vezes eu já escutei esse tipo de reclamação? Eu não tenho tempo para nada. Você já percebeu que as pessoas que normalmente não reclamam disso têm tempo para fazer tudo? Esse pensamento ele cria empecilhos para aproveitarmos grandes momentos da vida. E normalmente pessoas que pensam assim não se permitem distrações, ficam focadas apenas no trabalho, 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 trabalho. E quando a gente pergunta, meu, por que você trabalha tanto assim? Normalmente a resposta é: para um dia ser feliz. Quem sabe um dia. Aí eu pergunto, quanto será isso? A pessoa não tem uma meta, ela não tem um momento, e pior, quando de repente ela se distrai por alguns instantes com a família, ou numa reunião familiar e tal, ela acaba se sentindo culpada porque abandonou aquele projeto, seja lá o que for. Então é muito complicado quando a gente acha que não tem tempo, ou seja, a pessoa não consegue dividir os períodos da vida ou os lugares que possam estar e ter o prazer naquele instante. Isso aí é não ter uma meta clara, e jogam realmente fora
momentos preciosos e importantes da vida. Tipo, ah, quer ver uma coisa? Não participar do crescimento do filho. Perde uma festa, ou duas, ou cinco festas de um filho na escola, perde o momento que o filho falou a primeira palavra, andou pela primeira vez, e de repente a vida passa muito rápida, e pá, quando você chega, está lá na frente, o filho já está grande, já é uma pessoa adulta, e você perdeu, nós perdemos esse tipo de pessoa, acaba perdendo momentos preciosos da vida. E até incongruente, por quê? Porque as pessoas às vezes se focam tanto no projeto para realizar o que é estar feliz com pessoas que gostam. E, de repente, quando estão com aquelas pessoas que gostam, não se dão oportunidade de aproveitar. Quer ver um outro pensamento também muito, muito comum? É aquele pensamento: eu não tenho recurso suficiente para alcançar os meus planos, meus objetivos, as minhas metas, os meus sonhos. Sim, eu sei que isso não depende só de pensamentos ou de crenças positivas, ou yes, aquela coisa toda, não. Claro, porém, o que acontece é quando acreditamos piamente que o que nos impede de fazer algo que realmente queremos e é importante, temos pensamentos limitantes, esse tipo de pensamento, a pessoa não dá chance para ela de correr atrás, de solucionar, de ir em busca de oportunidades para que, de repente, possa acontecer aquilo que ela quer, em busca de recursos. Claro que muitas vezes eu sonho, de repente eu ganho 3, 5, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, eu tenho um plano de fazer alguma coisa que custa R$ 1 milhão. Puxa vida, R$ 1 milhão, como é que eu vou arranjar isso? Ah, não tem, esqueço. Tem pessoas que simplesmente abandonam. Não, espera um pouquinho, de repente pode ser impossível, eu não sei. Mas a partir do momento que nós temos esse pensamento limitante, nós nem tentamos. Aí nós ficamos parados e ficamos o quê? Frustrados. E a frustração gera tristeza, a frustração gera culpa, a frustração gera uma série de coisas pesadas. E esses pensamentos, eles podem afetar qualquer aspecto da vida, como, por exemplo, o trabalho, a parte profissional, relacionamentos, não só relacionamentos pessoais, de intimidade, pessoas, marido, mulher, esposa, amante, namorados, namoradas, não, afeta vários relacionamentos, afeta a saúde também, de repente a pessoa fica com dor nas costas, dor na cabeça, dor na nuca, dor aqui, dor ali, afeta inclusive a parte financeira, porque não acredita que pode alcançar alguma coisa a mais. Esses pensamentos nos fazem ter uma visão distorcida da realidade, sim, distorcida, e nos limitam a sair da zona de conforto. Claro, nós precisamos ser congruente mente e corpo. E se de repente eu quero, por exemplo, eu dou esse exemplo, inclusive acho que tem na parte do segredo, que as pessoas não entendem muito o que acontece. Eu quero ter uma Ferrari, mas eu tenho morro de medo de ter aquela Ferrari. Internamente eu tenho medo de ter a Ferrari, medo de ser roubado e tal. Inconsciente. O meu desejo mais forte é aquele de ter o medo. Quando é que eu vou conseguir comprar, ou ter, possuir aquela Ferrari, ou ter aquela posição? Não vai. Porque eu não consegui identificar este pensamento que está lá dentro, aquela vozinha interna. E é importante identificar e, se possível ainda, buscar transformar estes pensamentos, substituindo-os por pensamentos positivos e, claro, assim, pensamentos que fortalecem as nossas atitudes, as nossas ações. E eu não sei você, mas se você se identificou com alguns desses contextos ou desses pensamentos, talvez, quem sabe, você terá a oportunidade de mudar isso, e eu garanto que é possível, sim. É o que eu faço. Assim como eu te falei, semana passada eu me deparei com uma situação e na realidade, eu não consegui responder para a pessoa, ela me fez uma crítica, eu parei, olhei para aquela pessoa específica. Não são para todos, não, porque a minha resposta nem está na lata. Quem me conhece sabe. Falou, inclusive, eu brinco, eu brinco muito, até muitas vezes uso ironia, e está tudo bem. Eu não deixo muito barato, eu não levo o desaforo para casa com muita facilidade, não. Mas algumas pessoas, e naquele dia aquela pessoa apareceu, fez uma coisa, eu fiquei parado, pensando. Falei, meu, por qual motivo eu não respondi? Por qual motivo eu não bati na lata? Por qual motivo eu não fiz alguma coisa? Mas não deu outra. Na sexta-feira, parei um pouco, 20 minutos, pus uma música, fiz um relaxamento
Nossa, as palavras nem estão saindo, desculpa. Fiz o relaxamento, para quem conhece um pouco mais expansão de consciência, o estado alterado de consciência, entrei na minha alfa, tranquilo, fui atrás, para quem assistiu o workshop Duas Vidas vai entender isso, ou para quem já fez a linha do tempo, fui atrás da minha criança, encontrei o fato ali, mais específico. Fazia tempo que eu estava, olha que eu já fiz de linha do tempo, de regressão, essa linha do tempo, sei lá, 300, 500 vezes, não sei quantas vezes já fiz, mas aquele fato estava passando batido, que eu achava que era pouca coisa, tá, um dia eu entro lá. E foi onde, na sexta-feira, eu entrei. Eu entrei, fiz o reboliço todo, reencontrei com a pessoa, respondi à altura que eu queria, a mudança foi rápida. E isso é um processo, claro. Eu faço isso há quantos anos? Sei lá, 30 anos, quase 40 anos, que eu entro, principalmente com expansão de consciência, desde os 12, mas com a parte de desenvolvimento pessoal, um pouco menos. Então, assim, 30 e poucos anos, é um processo que eu consigo fazer com rapidez, porém é possível sim, é possível aprender a identificar e superar pensamentos limitantes, principalmente aqueles que estão bloqueando o seu crescimento pessoal. Ah, meu crescimento pessoal. Pô, cara, meu crescimento pessoal é sim. Crescimento pessoal é aquela pessoa que você deseja ser e não consegue ser. Isso é um crescimento pessoal. Aí você fala de timidez, fala de ciúme, fala de nervosismo, tudo aquilo que aparece que de repente te limita, e aquilo que gera desconforto. Isso faz parte. Você aprende, sim, quando começamos a entender um pouco mais, principalmente o estado alterado de consciência, aprendemos a gerenciar aquele estresse, o estresse, as emoções que, de repente, nós não sabemos de onde vem, para onde vai, por que veio, que negócio é esse, como é que veio, de repente sentir raiva. Por que sentir raiva? Por qual motivo aquilo me pegou? Porque, de repente, tem duas pessoas, acontece um fato, a outra pessoa passou batida e, de repente, eu senti raiva. Por qual motivo? É legal porque a gente consegue manter o equilíbrio emocional, principalmente em situações aquelas que mais são desafiadoras da vida, obstáculos grandes. Nós conseguimos também descobrir e potencializar os nossos talentos. E eu tenho feito isso principalmente na parte de que eu mexo com, estou mexendo com fazer tábua de carne, essas coisas, né, mas relógio, mexer com madeira, adoro mexer com madeira. E faz umas 3 semanas que eu nem mexo mais, mas assim, você vê que eu comecei do zero, nunca tinha mexido numa máquina, nunca, com quase 60 anos, nunca tinha encostado numa máquina para mexer com madeira, lixadeira, essas coisas, e hoje, de repente, eu já consegui conquistar determinadas habilidades. E não é à toa, não é só fazendo, não, é relaxando, é olhando, sabe, é trazendo dentro de mim. Onde é que existe aquele talento? Nós temos talentos, temos habilidades únicas, e é fácil, não é fácil, mas é simples de desenvolver. Aí podemos também desenvolver uma mentalidade de sucesso. O que é uma mentalidade, para mim, pelo menos, de sucesso? Não é ter mais dinheiro, não. Sucesso é eu estar bem aonde eu estou. De repente, eu estou num churrasco, eu vou estar bem naquele churrasco. De repente, eu estou numa festa, estar bem na festa. De repente, eu vou estar, sei lá, sozinho. Sozinho, eu vou estar bem sozinho. Isso é desenvolver uma mentalidade de sucesso, é ter aquele equilíbrio e a facilidade para superar obstáculos com mais confiança e segurança. Claro, se eu não confio nos meus talentos, na minha capacidade, se eu não confio naquilo que eu penso, como é que eu vou superar alguma coisa? Conta para mim. Tem pessoas que ficam diante de um obstáculo já tremem, já acham que não. Inclusive, até o fato, às vezes, de dar um passo para trás, tem pessoas que acham que não, isso é jamais, eu não vou desistir. Não, às vezes não é isso, às vezes é necessário dar um passo para trás para poder continuar. É necessário tirar todas as roupas do guarda-roupa para poder arrumar o armário. Fica mais difícil arrumar um armário com as roupas lá bagunçadas. Tira tudo, olha o que você vai pôr primeiro. Essa eu vou pôr aqui, essa eu vou pôr ali, tal, tal, faz a sua seleção e arruma um armário. Tem pessoas que normalmente não conseguem compreender isso. Outra coisa, aprender a gostar de si. Não tem nada melhor, não tem nada, talvez. Acho que é a base, na minha opinião, é a base. A gostar de si e começar a se respeitar, a se aceitar. Porque eu penso assim, vê se faz sentido. Se eu não gosto de mim, eu não sei se quem botou aqui se fez barulho no microfone, mas se fez também, foi. Se eu não gosto de mim, por qual motivo eu vou exigir que o outro
tem que gostar de mim. Se eu não me respeito, por que que o outro tem que me respeitar? Se eu não me aceito, cara, por que que o outro vai ter que ficar querendo me aceitar? Não tem sentido. E normalmente nós exigimos do outro aquilo que nós não damos. Nós exigimos do outro aquilo que nós não somos. E isso é um desequilíbrio, isso é incongruente, na minha opinião. Claro, cada um tem a sua, né? E através da expansão de consciência, através exatamente dessa maneira de agir, que é tudo é natural, nada foi inventado, nós conseguimos encontrar uma paz interna, uma harmonia nos pensamentos. Isso é muito gostoso, porque conseguimos levar a vida com mais otimismo, com mais sabor, com mais tranquilidade. Nós aprendemos a nos permitirmos a sermos quem, quem nós queremos ser. Você aprende a ser quem você deseja ser. Aprendemos como funciona a cachola, a nossa mente e o poder. Você não pode imaginar o poder que a mente tem. E o melhor, aprender como usar esse poder e é a seu favor. E também tem mais, entender que você pode muito mais do que imagina. Quantas coisas nos travam. Quer ver um exemplo? Outro dia eu estava na casa de uma pessoa, nós estávamos, inclusive, num churrasco, e batendo papo aqui, ali, aquela coisa, e essa pessoa com quase seus 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, mais ou menos, coisa assim. É uma pessoa, os pais morreram, essa pessoa, ele não mora sozinho, é tranquilo, não deve nada a ninguém, tem a sua vida, porém, comentários deles, e ele comentou, se falou com muito orgulho, eu fiquei parado, não dei meu palpite, eu só escutei, tá? E ele falando que, de repente, ele, mesmo morando sozinho, ele acaba deixando de fazer aquilo que ele gostaria de fazer, porque ele aprendeu, ele escuta a voz dos pais dizendo que aquilo é feio, aquilo é errado, aquilo é proibido. Cara, os pais morreram há mais de 20 anos. E ele continua ainda seguindo regras que, para a época, foi bom, para hoje, não. E ele fala com orgulho que é algo que limita. A pessoa tem quase 70 anos, daqui a pouco não tem mais vida e deixa de fazer coisas. Claro, existem valores que nós temos que não só manter esses valores ativos, como passar. Por exemplo, eu acredito, a honestidade é um valor, sabe? Não roubar, como é que chama? Não trair. São alguns valores que, de repente, na minha opinião, são válidos continuar até o último dia de vida. Mas tem outras coisas que eu aprendi com meus pais que aquela época foi bom. Naquela época foi o que eu passei, o que era a maneira de vida deles, mas não é mais a minha, não é mais a mesma época, não é mais a mesma geração. Percebe? Normalmente nós não nos permitimos ser quem somos porque temos alguma coisa interna que nos impede de fazer algo de pessoas que nem estão mais com a gente. E esses pensamentos limitantes, essas vozinhas internas, elas falam alto demais e elas machucam e a gente nem percebe. Então, lembre-se, perceba as suas reações, porque é nas reações é que você vai ver ou vai sentir que tem alguma coisa pegando. Não é na sua ação, é na sua reação. Porque você reage de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você é. E quando vem uma reação dessa, e você se pega e fala, poxa, por que eu fiz assim, não fiz assado? Não é? Aonde estão esses pensamentos limitantes, é onde estão aquelas coisas. E, claro, expansão de consciência, ou entrar no estado alterado de consciência é algo que é algo tão grande, tão gostoso, tão maravilhoso, e com muita rapidez, porque você não precisa ficar lá no Tibete, no morro, durante 15 anos, nada. A coisa é muito mais rápida e para que só para você ter uma ideia, você entra em expansão de consciência todos os dias antes de dormir. Você entra em expansão de consciência, que hoje o pessoal fala que é o estado flow, sei lá. É esse estado assim quando aquele que você olhando para o nada, você olha para o nada e de repente isso é o estado. E aí tem mais dicas. Por isso, pelo menos eu e a Fabiana, nós achamos que seria importante para que você possa entender mais o que é o estado alterado de consciência. Amanhã eu e ela estaremos ao vivo no Zoom,
conversando sobre expansão de consciência, sobre estado alterado de consciência, o que é, como funciona, como é que isso pode mudar o jogo da sua vida, trazendo, inclusive, com muito mais força, o manche para que você possa pilotar realmente as suas emoções, que você possa pilotar as suas decisões, as suas escolhas, a sua vida nas suas mãos. É realmente, na minha opinião, algo sensacional. É um divisor de águas. É um divisor de águas da maneira que nós vemos o mundo, a maneira provavelmente que você, a partir do momento que a gente começa a conhecer, a maneira que você vê o seu mundo. E amanhã, no Zoom, nós faremos, não só tiraremos várias dúvidas, como nós vamos explicar, como também teremos atividades, até para facilitar a mudança de alguns desses seus pensamentos, talvez limitantes. É uma questão só de se permitir ir além. Amanhã, terça-feira, estaremos disponibilizando o link, como vai ser por volta das 20h30, uns 10, 15 minutos antes, nós estaremos já, ou um pouco mais cedo, já disponibilizando o link do Zoom. Então, vai ser no Zoom, ao vivo, eu e a Fabiana, amanhã. Não, amanhã é dia. Que dia amanhã? Hoje é dia 14, amanhã é dia 15. Dia 15 de agosto, às 20h30, estaremos no Zoom tirando dúvidas e explicando um pouco mais o que é isso. E também o link vai estar no grupo do WhatsApp, nos comunicados, nos grupos de Dimensão. Ok? Foi muito bom falar com você. E eu fiquei com isso na cabeça, porque exatamente na sexta-feira faz muito tempo que eu não faço esse tipo de reflexão comigo. Faz muito tempo que eu não faço uma autoterapia, faz muito tempo que eu falo, puxa vida, espera um pouquinho. E as coisas vão incomodando, depois eu vejo, depois eu vou postergando. Isso é uma coisa que eu fiz durante um tempo, ficar postergando aquelas coisas que incomodam. E na sexta-feira foi o dia X, eu falei, não, chega, espera aí que eu preciso parar e conversar com o pessoal e mostrar como é possível fazer alguma coisa assim, como é rápido e como é gostoso se sentir, uma palavra que eu gosto muito e eu uso, principalmente nos treinamentos, uma palavra que eu gosto muito é ser livre, é liberdade, liberdade de ser quem eu sou. Isso não tem preço. Claro, sempre respeitando, eu sei que o meu limite, ele termina o meu limite onde começa o do outro. Isso faz parte de valores que eu trouxe lá da infância e continuo mantendo, ensino meus filhos, espero que eles mantenham. Mas, de qualquer maneira, eu vou até o limite, e o limite de ser livre. Se eu quero falar não, eu digo não. Se eu quero falar sim, eu digo sim. Se eu quero ir ou não quero, claro, sempre com a flexibilidade. Mas tem momentos que porque ter medo de falar não ou ter medo de falar sim para uma pessoa específica é aquele negócio. Algo que lá atrás, foi proibido, ou eu entendi como sendo proibido, coisa pequena. Hoje adulto, coisa de nada, mas para a criança foi algo muito forte. Entendeu como é que fica essas coisas? Mais ou menos assim, nós vivemos e nem sabemos por que estamos agindo e reagindo. Nós simplesmente vamos reagindo na vida achando que é assim, e sofremos. Aí é remédio. Por quê? Porque a ansiedade foi grande, a depressão está funda, a pessoa está no buraco, vem solidão, sabe? Vem uma série de coisas que atrapalham o ser humano de viver um pouco melhor. Ok? Amanhã nos encontramos. Um abraço muito grande e fui. Amanhã, quem sabe, eu faço mais uma live. Tchau.